Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento aqui no Linux 0800. E na aula de hoje a gente vai falar então sobre como coletar informações do nosso hardware, né, do nosso sistema, tá? E para isso eu vou trazer alguns comandos aqui, a gente vai entender como é que eles funcionam, tá? E E aí, no final das contas, vocês vão tirar a conclusão aí de qual é mais interessante aí para o uso de vocês, beleza? Então, normalmente, essas informações elas são utilizadas para quê, né? Para a gente fazer, né, um inventário, seja de máquina, de software, né? Então, assim, a gente tem vários servidores, por exemplo, né? Saber o que está rodando em cada um, o que a gente tem de periférico conectado, né, a esses servidores, tá? E, e aí a gente consegue fazer isso, né, diretamente no sistema operacional ou então utilizando algum pacote que tenha disponível nos repositórios para a gente, beleza? Então, o primeiro comando que a gente vai ver hoje, tá, é o lspci e ele tem a finalidade de mostrar para a gente tudo que a gente tem conectado no barramento PCI do sistema operacional, tá? Então ele tem algumas opções, né? Que é a opção "-s", "-v", e aí o "-v", à medida que a gente vai adicionando mais um "v" ali, ele vai mostrando cada vez mais informações, e essas informações elas podem chegar num nível bem baixo, né? De informação. Então ele traz informações a níveis de hardware quase para a gente, tá? E o "-k", né, que mostra para a gente, além disso tudo, qual o módulo do kernel que está sendo responsável pela manipulação, então, desse dispositivo, beleza? Beleza, então, como eu disse, né, o lspci, ele vai mostrar para a gente aqui tudo que está lá a nível de barramento PCI, né? Então, a gente tem aqui o chipset, né, aquelas questões de ponte norte, ponte sul, então a gente vê tudo por aqui, tá? Parte de teclado, né? O principal controlador USB, né? Que é integrado a esse barramento, tá? A parte de controladora SATA, por exemplo, do nosso HD, né? O chip de controlador é ligado diretamente aqui também, parte de VGA, tá? Interfaces de rede, a gente consegue ver por aqui, beleza? E aí, uma das opções, né, que seria a opção "-s", permite que a gente selecione algum desses slots, né? Então, a gente trata isso aqui como um slot, essa informação inicial aqui como um slot, e aí a "-s", ela traz a informação apenas desse slot, tá? Então, um lspci-s. Vamos pegar aqui a segunda opção, por exemplo. Deixa eu ver aqui. E pronto. E aí ela traria, então, né, a informação apenas aí desse segundo componente aqui para gente, desse segundo slot, tá? E aí uma questão importante aqui é o seguinte. À medida que a gente vai colocando opções, então vamos supor, "-v", né? Então já trouxe mais informação a respeito desse slot. Só que uma particularidade aqui seria colocar o "-s", tá? Ele precedendo o slot, porque se a gente inverter isso aqui, né, ele vai dar um erro para a gente, tá? Então o "s" ele tem que preceder o slot que a gente está querendo exibir. E aí, ele aceita até 3V, né? 3 níveis de verbosidade aqui, 3 níveis de detalhamento. E aí, com o terceiro V, então, a gente consegue informações ainda mais profundas, né? Acerca desse slot que a gente está consultando, tá? Então, dito isso, a gente passa por um segundo comando, que é semelhante ao lspci, só que é o ls USB. Tá? E aí sim ele traz os componentes que estão conectados através das nossas portas USBs ou barramento USB interno, tá?
Como a gente está na máquina virtual, então perceba que ele sempre vai trazer ali alguma coisa sobre o VirtualBox, né? Isso tanto no LS-USB quanto no LS-PCI. Deixa eu voltar aqui, LS-PCI. Então ele sempre vai trazer alguma coisa aqui de VirtualBox, tá? Alguma coisa relacionada à virtualização. Então aqui, ó, ele sempre vai trazer alguma coisa para a gente, tá? E aí o LS USB, ele tem os mesmos níveis, né, de, de verbosidade, assim como o LS-PCI. E aí ele tem uma outra opção aqui que é interessante, que é selecionar o campo, o dispositivo que a gente quer com base no fabricante. Então, veja bem, esse campo aqui, ó, é relacionado ao ID do fabricante, tá? Então, esse primeiro aqui é a identificação do fabricante e o segundo é a identificação do produto, tá? Então, veja bem, a gente pode dar um LS USB -D, né? Que é para fazer essa seleção. E aí sim a gente passa aqui essa informação. Cadê? 6B, né? 6B, 2.0001. Aqui ele não achou. Deixa eu ver se ele vai achar de uma outra maneira aqui. 1D, né? Deixa eu ver. Sim, agora sim. Então ele já trouxe para a gente, né, esse terceiro elemento aqui, com base só no ID do fabricante versus produto, né? E ele também tem aquela questão que eu falei, que é a do verbose, né? De aumentar a quantidade de informação aqui a respeito, tá? Então, perceba que com um V só, ele já trouxe um monte de informação para a gente. E aí são informações mais baixo nível, como eu falei, tá certo? Então, beleza. Então, a gente tem um para listar o USB, o outro para listar o PCI, e a gente precisa ir além, né? Porque não é só periféricos que a gente tem no nosso computador, né? Não é só barramentos e tal. E aí, onde é que a gente chega? A gente chega num cara que chama DMI Decode, tá? Ele é responsável por decodificar as tabelas DMI do nosso sistema, tá? Então, o que que vem a ser DMI? DMI vem de Desktop Management Information, tá? Então, o sistema operacional ele tem essas tabelas e aí essas informações vêm, se eu não me engano, em hexadecimal. E aí esse DMI Decode ele pega essa informação hexadecimal e traz para a gente de uma forma mais amigável, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o slide, que existem várias tabelas, tá? Então, normalmente, o que que a gente faz? A gente passa o DMI Decode, se eu não me engano, menos type ou menos T, não sei. Vou ver aqui agora no manual. E a gente passa aqui qual tabela que a gente quer, tá? E aí ele traz as informações para a gente. Bom, beleza. Então, eu vou usar aqui na minha máquina para a gente ver esse comando, tá? Que é o DMI Decode. Então eu vou dar um sudo aqui na minha máquina, DMI Decode. E aqui sim, né? Vamos lá, -T4, para ver se ele traz alguma informação sobre o meu processador. E aí sim, aí aqui ele trouxe informações, né? Diversas informações, por sinal. Então, várias flags internas aqui do meu processador, né? Quantidade de core, certo? A versão do meu processador tá aqui. Beleza? Então, realmente era alguma coisa relacionada à virtualização, por isso que não estava mostrando na nossa VM, tá? Então, deixa eu continuar aqui. Mais alguns exemplos aqui, então, de tabela, né? Eu vou, então, aqui no 6, que é a respeito da minha memória.
Então, 6 não foi, 17. Aqui, 17, beleza. Ah, ele trouxe aqui informações, né? Quantidade do meu slot de memória, né? Então, eu tenho um slot aqui de 4 gigas e aqui para baixo eu devo ter um outro slot de 16 gigas, né? E é isso mesmo que eu tenho aqui no meu computador, tá? E aí a gente tem diversas outras tabelas aqui que a gente pode explorar, tá? Então tem relacionado a cache, né? Portas conectáveis, dispositivos on-board, né? Periféricos aí que pertencem já integrada à nossa placa-mãe, parte de log de sistemas, tudo a gente consegue ver por aqui também, beleza? E aqui a gente já chega num novo comando, na verdade é um local do nosso sistema, tá? Que é o /proc. Eu já falei do /proc, né, na aula sobre estrutura de diretórios, né, falando sobre onde ficam tais arquivos, enfim. Mas eu queria chamar atenção para alguns arquivos, né? Então, por exemplo, a gente já viu que algumas informações a respeito do nosso processador a gente consegue simplesmente dando um cat /proc, né? /cpu info. E aí ele já traz diversas informações aqui a respeito do nosso processador, né? De igual modo, a gente tem também o main.info, né? Para informações de memória, né? Então, perceba que lá dentro do /proc, né, tem informações que são construídas a cada boot do nosso sistema e essas informações podem ser aproveitadas aí para uma consulta, né? Inclusive, muitos desses programas que eu vou mostrar aqui, muitos desses comandos, o que ele faz por trás dos panos é justamente dar uma consultada lá no diretório /proc para trazer essas informações mastigadinhas para a gente, tá? Um outro arquivo lá dentro de /proc também que eu queria mostrar é o File Systems. E aí ele mostra aqui os File Systems que são virtualizados, né? E os File Systems que são físicos, né? Que a gente monta ele em dispositivos mesmo, tá? Então ele traz uma listinha aqui para gente, tá? Esses File Systems eles já estão disponíveis no kernel, não precisa de recompilar nem nada, já está tudo disponível aqui para gente, tá? Isso seria a título de informação mesmo, tá? Esse diretório aqui para a gente já conseguir, né, pegar mais informações a respeito do nosso sistema, tá certo? E aí, como a gente estava nessa de LS PCI para dispositivos conectados via barramento PCI, LS USB para dispositivos via barramento USB. A gente tem mais um LS, só que esse LS agora, ele do hardware em geral, né? Então, eu não sei, eu acho que ele não vem por padrão aqui no nosso sistema, que é o LSHW. Ah, ele veio, beleza. Em algumas distribuições, como foi o caso do meu Debian, eu teria que instalar, né? Então basta um sudo apt install lshw, que ele já vem prontinho para a gente usar, tá? Então ele pede para que se tenha uma saída mais completa, né? Para que ele consiga varrer o nosso sistema de uma maneira mais completa, ele pede para a gente executar como sudo. Então a gente executa e aí ele vai trazer diversas informações aqui para a gente, tá? Então veja bem, ó. Aqui ele está falando, né, do HD, por exemplo, tá? O tipo do sistema operacional, né? Aqui está relacionado ao sistema de arquivo, né? Então, o ext4, quem desenvolveu foi o Linux, né? Quantidade aqui, o tamanho armazenado, enfim, tá? Então ele traz todas essas informações para a gente, beleza? E a saída dele é bem grandona, tá?
Mas aí existem algumas informações aqui, alguns parâmetros que a gente passa, que a gente consegue trazer uma saída mais resumida, tá? Que seria o LSHW menos short, por exemplo. Opa, escrevi tudo errado. Menos short. E aí ele já traz uma saída resumida aqui para a gente, né? E mais organizada também, né? Então, veja bem, são 2 GB de memória, né? Um processador aqui, um i7, oitava geração, certo? Questões aqui de processamento, de chipset, né? Ponte norte, ponte sul. Drive de vídeo, seria esse aqui, né? Dispositivo de rede, né? Interface de rede, interfaces conectadas via USB, tá por aqui também. Disco, né? No caso aqui CD-ROM virtualizado, tá certo? Aqui já são relacionados ao disco inteiro e aqui suas respectivas partições, tá? Então esse aqui também ele já vem mais mastigadinho as informações aqui pra gente, né? Só que ele tem uma particularidade interessante para a galera que gosta de desenvolver, manipular saída de comando, né? Através de comandos já que são padrões de APIs, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente consegue ter essa saída num formato XML, por exemplo, tá? Opa, voltou aqui um menos, né? Um menos XML vai trazer essa saída para a gente num formato XML, tá? E aí a gente consegue, deixa eu tirar o short aqui, que aí a gente consegue usar isso, então, em algum arquivo de configuração, né? Passar isso para uma chamada de procedimento remota, por exemplo, via XML, tá? E também o JSON. Então tem o formato que a gente conhece aí, né? JSON. Ele traz essas informações formatadas direitinho, padrão JSON aí. Tá certo? Uma outra opção legal desse comando aqui é a possibilidade da gente ter uma classe dele, tá? Então, a gente usa, por exemplo, a opção "-c" maiúsculo. E aí a gente buscar por display. Cadê? Display. Ele vai trazer só a saída do display em formato XML, tá? No manual desse comando aqui, tem todas as classes que ele tem disponíveis, tá? Que aí você consegue filtrar melhor a saída desse comando aqui, beleza? Bom, feito isso, esse sim eu tenho certeza que tem que instalar. É um outro comando, né, que também facilita aí a nossa vida para trazer informações a respeito do nosso hardware, né, do nosso sistema operacional, que é o comando inch, tá? O inch, esse sim tem que instalar. pt install inch. Já está na versão mais nova, beleza. Então, basicamente, o inch funciona da seguinte forma. Ele já traz um resumão do nosso sistema operacional, tá? Então, como está virtualizado, eu estou usando só um core do meu processador. Ele já trouxe aqui que é um single core, né? Intel i7, tá? A velocidade do meu processador, a versão do meu kernel, né? Quanto tempo que esse sistema está up, quantidade de memória disponível, consumida e disponível, né? Armazenamento, quantidade em uso, quantos processos em execução, a versão do meu shell e a versão do meu inch, beleza?
Assim como o DMI Decode, ele tem diversas opções aqui que a gente consegue trazer informações mais detalhadas. Então, por exemplo, informações só sobre processador, né? Eu dou um "-c" maiúsculo aqui e ele vai buscar só informações a respeito do meu processador. Então, por exemplo, a parte de memória L2 cache dele, né? Ele trouxe aqui, mas não trouxe no de cima, né? E aqui a gente tem que levar em consideração também que algumas coisas estão virtualizadas, então ele não vai trazer para a gente, tá? Informações a respeito de placa-mãe. Seria o "-m" aqui. E aí, como é virtualizado, a mesma coisa, né? Ele vai jogar aqui como uma placa-mãe da Oracle, por exemplo. E aí, algumas informações, perceba que ela vem suprimida porque fala que precisa de ser executado como root, né? Então, para isso, a gente sempre coloca o sudo antes aqui e ele vai trazer essa informação para a gente. Então, onde estava suprimido aqui, ó, né, no serial, vamos ver se está aqui, ó. Tudo bem que ele não trouxe, mas já mostra que ele fez uma consulta, né? E aí a gente tem uma saída também aqui, que é a saída completa, né? Com tudo que ele tem disponível, que é a saída "-f", que é a opção "-f" maiúsculo. E aí sim, ele traz tudo que ele tem de informação a ser exibida, tá? No slide tá tudo explicadinho, cada opção, tá? Então a gente tem informações sobre o sistema, sobre a placa-mãe, sobre a saúde da bateria, tá? CPU, placas de vídeo, tá? Que a gente tiver, dispositivos de áudio, dispositivos de rede. Esses drives aqui são tanto HD quanto CD-ROM, tá? Suas respectivas partições. Se tiver algum sensor, né, biometria, alguma coisa desse tipo, ele traz também, e alguma informação acerca do sistema operacional, tá? Então, esse, até o momento, é o mais completinho que a gente tem, né? E bem simples de usar também. Beleza? Depois dele, a gente tem um que a galera gosta bastante, porque ele traz o logo do sistema operacional em ASCII e imprime na tela. Então, o pessoal gosta de mostrar isso aí, principalmente nas fotos de desktop, né? Quando vai enviar para perfis aí que mostram desktop de usuário, a pessoa sempre gosta de executar esse comando, que é o neofet. Deixa eu ver se ele está aqui também. E aí ele traz essas informações para a gente. Então ele desenhou aqui, por exemplo, o logo aqui do Linux Mint, né? E trouxe aqui algumas informações para a gente, né? Então, versão do sistema operacional, né? O nome do host nosso, nome do host não, o modelo, a versão aqui do nosso VirtualBox, né? A versão do kernel, o tempo que está up, quantidade de pacotes instalados via DPKG, quantos por Flatpak, quanto por Snap, né? Versão do shell, resolução, ambiente desktop, né? Isso aqui é uma informação que os outros não trouxeram, né? Qual que é o Windows Manager que a gente está usando, qual que é o tema que a gente está usando, né? Informação de CPU, GPU e memória também, beleza? Ele tem algumas informações, algumas opções, né? E aí eu vou deixar para vocês consultarem aí no manual, tá? E logo depois dele já tem um comando que esse sim ele já vem built-in no sistema operacional, né? Que já vem já por padrão no sistema operacional, que é o uname, tá? O uname ele é cobrado em certificação, tá? Então pelo menos uma opção do uname pode ser que caia numa prova, tá? Então o uname-a, por exemplo, mostra todas as informações que ele traz disponível, né? Então o hostname, a versão do kernel, qual que é o nome do kernel, a arquitetura do sistema, e aí a gente consegue brincar,
trocando aqui algumas informações, por exemplo, a "-r", que traz então a versão do kernel, e a "-m", que traz a arquitetura do nosso sistema operacional. Beleza? Basicamente, seria essas duas opções, eu acho que mais probabilidade de cair numa prova, tá? Mais comandos, a gente tem o free, né? Comando free, ele mostra para a gente informações a respeito da nossa memória, né? Então, vamos rodar aqui o free. E aí, por padrão, ele traz a saída dele em bytes, né? Nada agradável para a gente. Mas a gente pode passar, por exemplo, a opção "-h", que ele traz de uma maneira mais legível isso aqui para a gente. Mas aí a gente pode brincar aqui com, por exemplo, "-m", que aí ele traz em megabytes, tá? O "-g", que ele traz em gigas, "-k", traz em kbyte e assim por diante, tá certo? Então ele traz informações a respeito da memória, né? Memória total, memória usada, memória livre, memória compartilhada, né? Memória em cache e o final que a gente tem disponível ainda, tá certo? O comando df, o df ele vem de disk free, tá? Ele fala o que a gente tem de espaço disponível no nosso sistema, no nosso HD, tá? Então, se eu der aqui um df, ele mostra para a gente aqui as nossas partições e sistemas de arquivos virtualizados, tá? Então, perceba que o único sistema, a única partição real que a gente tem aqui é a /dev /sda5 e a /dev sda1, tá? Eu vou falar disso aqui uma outra hora, mas o Linux ele enxerga as partições dessa maneira, tá certo? O restante aqui é tudo sistema de arquivo virtual, tá? Que ele cria no momento do boot, inclusive o próprio Snap, né? Para as aplicações Snap funcionar, ele faz uma montagem de um dispositivo virtual aqui para ser possível o seu funcionamento. Beleza? E aí, então basicamente é isso. A gente passa o DF e ele mostra então para a gente a quantidade, né, disponível aqui, a quantidade de uso, né, ou a quantidade disponível que uma partição tem, tá? Então, por exemplo, a minha partição barra, por exemplo, né, que o meu sistema operacional aqui nesse caso ele só tem uma partição que é a barra, 64% dela já está ocupado. Tá? Então, quando atingir, por exemplo, uns 80%, tem que acender minha luzinha de alerta aqui para começar a dar uma manutenção, excluir pacotes que não são mais usados, enfim, tá certo? E aí, como tem o comando df, a gente tem o comando du, né? Que seria o disk usage, que é para ver o quanto que um determinado objeto ocupa de espaço em disco. O que é interessante aqui fazer, né? É o DU e o nome do objeto. Se a gente colocar só o DU, ele vai varrer o diretório que a gente está todinho e vai fazer o cálculo de quanto que isso ocupa no sistema, tá certo? E aí ele entrega isso em byte também. Então veja bem, se eu colocar um DU-H aqui, ele vai trazer, né, em giga, porque é humanamente mais legível aqui o valor aproximado, tá certo? Então 1.3 GB que tem o meu diretório home. E ele faz isso recursivo. Então ele começa do meu /home /Alexandre e ele sai calculando isso tudo para baixo e traz o valor para mim, tá? Final. Então perceba que a cada subdiretório aqui ele foi verificando o tamanho de cada objeto, tá? Alexandre, não quero isso tudo na tela, como é que eu faço? DU-H e o S de silence. E aí ele pega e executa isso tudo de novo, só me exibe a saída final do comando, tá certo? De igual forma, deixa eu ver aqui, a gente pode pegar e fazer o seguinte,
DU menos HS e o NDESC aqui, ele já vai me dar o tamanho que esse arquivo tem, tá certo? O tamanho que esse camarada ocupa em disco, perfeito? E aí, tem uma coisa para falar. A galera que tem interesse em fazer a LPI Essentials, o nosso curso aqui já está chegando ao final da ementa que a LPI Essentials exige, tá? Então, para a galera que tiver interesse, eu sugiro rever todos os vídeos. Tem um livro lá no nosso Drive, né, que foi disponibilizado gratuitamente pelo autor, para utilizar também de base para estudo. E acredito que mais uma ou duas aulas a gente termina também a ementa que é cobrado lá na certificação, beleza? Bom, galera, essa então foi a nossa aula de número 8, obtendo informações do nosso hardware, do nosso sistema operacional, tá? E eu aguardo vocês então na nossa próxima aula. Eu vou deixar informações aqui a respeito de aulas passadas, da nossa playlist. Se inscreve no canal e até semana que vem. Valeu!